Olá, boa noite. Vamos hoje ter uma conversa bem interessante. A Ivone Beltrame, querida. Valéria, beijo para vocês. A Adriana, a nossa convidada de hoje. A Luciana Rosa. Mônica, querida Mônica Souza. Ah, quanta gente querida, gostosa. Luciana, bem-vinda, querida. Boa noite, Boa obrigada. noite. Feliz de estar aqui hoje, viu? Ah, eu estou muito feliz de encontrar com você aqui, né, para falar de um assunto tão interessante. Mas, ó, as meninas estão chegando, vamos ver se alguns meninos chegam também. Boa Mari, noite para quem oi está chegando. Mari, minha mãe entrou. Oh, Tá prazer. linda, Que delícia. maravilhosa. É, as meninas vão chegando todas. E então, gostoso hoje, deixa eu ajustar aqui um pouco. Aí, nós vamos então conversar com a Érica, Luciana Rosa. Érica, querida, beijo, amada. Lindas são vocês todas, né? E Ivone, boa noite. hoje a gente vai. Eu vou começar, praticamente serão todas as segundas-feiras, as próximas segundas-feiras, nesse mesmo horário de 19 horas, recebendo aqui umas meninas muito especiais para mim. E eu vou dizer por quê. Porque tem um grupo, né? Foi criado um grupo chamado Simetria Áurea, exatamente porque usamos terapias, né, que são específicas e são também interligadas umas com outras. Então, é um método, alguma coisa assim que está se formando. O que nós sabemos de concreto, sim, somos um grupo de terapeutas, né, de curadoras, e cada uma tem uma expertise, tem um talento especial. E então essas meninas são que eu chamo as minhas estrelas guardiãs. Somos no total em 6, formando o desenho da estrela de 6 pontas. E então eu lancei o convite para elas e à medida que elas foram aceitando, pela ordem, quem aceitou primeiro, a Luciana Rosa, que vai começar conversando conosco hoje. Então, eu já coloquei o currículo dela e ainda dando uma reduzida, né? Porque eu sei que tem muita coisa. E o que eu gosto assim, bastante da Luciana é essa coisa dela reunir muito, né? Como eu falo assim, ela mexe com os dois hemisférios do cérebro numa boa, né? A gente geralmente ativa um e o outro fica dormindo, né, Lu? E é exatamente nessa linha que ela vai falar hoje. Ela vai falar sobre reaprendizagem criativa, vai contar tudo para a gente sobre isso. E é bom porque nós não temos é, essa falta de aptidão, né? Tem gente que fala, né, Lu? Fala assim, eu não desenho nada, eu não escrevo nada, como é que eu vou escrever um livro? E eu estava vendo, tem a Eugênia Zerbini, nem sei se ela está aqui hoje vendo a gente, ela é escritora, premiada, tudo, e ela tem publicado também, né, no Facebook, acho que aqui no Instagram também, eu tenho visto mais no Instagram. Ela tem feito posts com dicas para você escrever. Então, a gente aprende também, né? Tem regras, tem um modelinho, uma receitinha, e claro que você, a partir disso, dominando isso, você pode dar asas para a imaginação. Mas eu gostaria que a Luciana falasse um pouco sobre ela, que começou como engenheira, continua engenheira, mas foi agregando um monte de coisa, né? Sobre Muitas, muitas.
boa noite para todo mundo. Já vi entrando algumas pessoas aqui mais aqui no correr aqui, super, hiper queridas, adoradas. Estou super feliz falando isso de novo. Antes de falar um pouco, assim, especificamente sobre, né, sobre as minhas formações, eu quero muito contar a história de como que eu conheci a Beth. E a história é muito bonita, é uma história muito incrível. Eu conheci a Beth através de um projeto de astrologia que não foi para frente, que não deu certo. A gente começou com um projeto, né? A gente começou, o projeto tinha começado, aí saiu uma pessoa, não andou, aí a Beth entrou no projeto, e depois que a Beth entrou, o projeto andou um pouco e acabou, né? E quando a gente se conheceu de cara, uma já gostou da outra, né? Uma já teve ali um carinho pela outra, não que seja muito difícil gostar da Beth logo de cara, mas tudo bem, né? E, e aí começou, né? Começou o curso de mesa radiônica, começou o curso de constelações sistêmicas, que eu fui da primeira turma e por enquanto a única. Aí veio o alinhamento energético, que deu assim né, assim, para mim foi assim, foi algo incrível, né? Foi algo maravilhoso que aconteceu como terapeuta, como ser, como pessoa, como essa criatura, né, conectada com algo a mais. E, e aí, nessas sincronicidades aí de eu estar trabalhando com estrelas na astrologia, a vida me colocou aí mais 5 estrelas que brilham ali comigo e que existe aí um carinho enorme entre a gente. Bom, como a Beth falou, eu sou engenheira civil e a astrologia é o único lugar que não acha estranho você ser engenheira civil, você ser astróloga, você ser terapeuta, porque a astrologia ela acolhe todas, né, as opiniões e todas as ideias. E fiz formação em aromaterapia, tive estudos de autoconhecimento aí desde muito nova, mas os estudos como para atender, assim, para começar a atender, são bem recentes, são coisas bem recentes. E a gente. E aí, assim, né, agora desenvolvendo várias coisas, né, vários trabalhos, estudando sempre que a astrologia a gente não para, estudando sobre constelações. Estou fazendo agora um curso mini, né, de direito sistêmico também, para, né, aumentar aí o conhecimento, né, expandir conhecimento. Comecei um curso de homeopatia, que é maravilhoso também, é outra, né, é uma outra área, né, assim, processos de cura em outras áreas. E quanto me permitir estudar, aprender e colocar isso para frente, eu vou fazer. Pois é, eu posso falar assim, tá vendo? A Luciana não é só um rostinho bonito. Ela é assim, ela é linda, né, fisicamente, é o clichê linda por dentro também, e assim, super ativa, né? Faz tanta coisa, né? Então, é um pouco sobre isso que ela vai falar. Eu vi entrar uma Vanessa Rosa, sua irmã. Irmã, É um minha prazer. irmã, bem-vinda. Linda. E tem bastante gente conhecida aí que eu tô vendo entrando. Bem-vindos. Entrou que foi Café Tablau, que acho que é desse seu lado flamenco. O Café Tablau é a Karina, a professora
Linda! Ah, minha irmã, sou eu. Beijo, Vanessa. Então, vamos começar falando sobre o que é. Explica para a gente o que é essa reaprendizagem criativa. Bom, para a gente poder falar sobre reaprendizagem criativa, a gente precisa entender um pouco do que é reaprender, né? Aprender, se a gente for lá procurar o significado, significa adquirir um conhecimento, uma habilidade ou uma especialidade. Então, reaprender é adquirir de novo uma habilidade de ser criativo. Ou seja, todas as pessoas têm a habilidade de serem criativas e por algum motivo elas acabaram esquecendo, né? Priorizando outras coisas, mas além de ser uma habilidade inata de todo mundo, é extremamente necessária, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Uhum. E aí, como é que isso entra na sua vida? Exatamente como é que a gente pode se beneficiar dessa reaprendizagem criativa? Como é que é o caminho? Né? Porque tem, como eu falei, aquelas coisas que a gente diz assim, né, eu nasci com duas mãos esquerdas, né? Não desenho nada, né? E não sei pintar. A gente tem bloqueios, né? E a gente se condiciona, eu acho também assim, cada vez que você diz assim, eu não sei desenhar, também pela neurolinguística, né? Acho que é assim, você está reforçando que você não pode fazer aquilo. É mais ou menos isso, Luciana, é por aí? Isso é a reaprendizagem criativa foi um curso que eu fiz do Murilo Gun. Ele é meio assim, que nem eu, ele já fez um monte de coisa, ele já fez várias coisas, ele já trabalhou com humor, ele já teve aí várias empresas de e-commerce e foi premiado em várias. Ele tem aí assim uma inteligência também um pouco, não que eu seja, mas ele no caso específico tem uma inteligência um pouco acima da média. E eu já tinha visto algumas notícias do Murilo Gun, algumas coisas dele falando sobre reaprendizagem criativa e fui atrás do curso. Nessa época da pandemia, que a gente estava mais tempo em casa, que dava mais tempo de fazer. E aí, o curso estava disponível gratuitamente. Eu não sei se está agora, mas estava disponível gratuitamente quando eu fiz. E foi um curso incrível, maravilhoso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho aí uma ligação, uma conexão com esse mundo de criação, de pintar, de desenhar, de ficar pensando um pouco mais. Mas até eu, a hora que olhei para o curso, que vi o curso, eu falei, nossa, isso aqui é para eu repensar tudo sobre criatividade, porque criatividade a gente usa em tudo na nossa vida. A gente usa para todas as coisas que a gente vai precisar fazer, que a gente vai, né, vai falar sobre isso agora durante essa conversa nossa, mas ela é um recurso para fazer tudo na vida. Não é só para pintar. Isso é uma ideia equivocada que a gente tem, que a criatividade é só para arte. A criatividade ela é feita para tudo que a gente pensar. É claro que não vai dar para falar do curso inteiro do Murilo aqui, até porque eu gostaria muito que quem se interessasse pelo assunto fosse procurar o curso dele, porque é muito rico, né? É um curso de muitas e muitas horas e é um curso com outros elementos, né? Pode seguir o Murilo Gano no YouTube, ele tem uma gama de coisas que ele faz com esse intuito de despertar a criatividade que é muito interessante, né? Que é para desenvolver na gente esse instigar por novos pensamentos, por novas ideias. Então, hoje a gente vai conversar sobre os mitos que todas as pessoas
devem esquecer imediatamente e abandonar imediatamente sobre aquilo que elas acreditam que é criatividade. São 4 mitos do curso, e aí eu criei mais um, porque é lógico, né? A gente vai. Né, o legal é a gente fazer uma coisa e criar. E depois eu vou passar algumas experiências, algumas dicas práticas mesmo para colocar no dia a dia, para ir desenvolvendo esse potencial criativo, mas é um exercício constante. Tá, então, ó, fiquem ligados, tá? Porque ela depois vai passar essas dicas todas, eu acho interessante para a gente já poder aplicar, né? Até recomendo que coloque papel e que pegue papel e caneta para escrever mesmo, porque são coisas para fazer o tempo todo. Então, bem legal. Então, vamos lá, falando desses 5 mitos. Ah, 5 estou minutos. elogiando demais, falando demais das mandalas. Fazer um parênteses aqui, porque também a Luciana faz mandalas personalizadas de acordo com o seu mapa natal, com o momento que você esteja passando, conversa com ela, e ela desenvolve umas mandalas que são realmente muito, muito bonitas. Bom, agora fecha parênteses, voltamos para os mitos que a gente tem que botar abaixo para desenvolver a criatividade. Obrigada, as meninas que elogiaram as mandalas aí, porque para mim é uma alegria, é uma alegria. Cada mandala que a gente pinta é um filho que nasce. Então você imagina, você imagina, né? Eu olho assim e falo, nossa, fui eu que fiz essa mandala. Esse filho fui eu que gerei. Bom, eu vou seguir um roteiro até para eu ficar mais tranquila aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar. Então, de vez em quando, vocês vão me pegar dando uma olhadinha no papel aqui, mas está tudo certo. Primeiro mito, mito do artista. Existe uma ideia de que a criatividade ela é uma ferramenta que só pode usar quem é artista, quem pinta, quem desenha, publicitários, designers, pessoas que estão fazendo coisas novas, e isso é um mito no sentido de uma ideia que alguém colocou um dia e todo mundo foi acreditando, né? Criatividade, primeira definição, é uma ferramenta para solução de problemas. Isso é uma coisa que também precisa ficar bem guardado. E aí, quando a gente tem uma ideia, assim, quando vem a palavra problema na nossa cabeça, a gente tem uma ideia já negativa, né, da palavra problema, né? Que problema vai trazer uma carga de algo que a gente não está querendo ali mexer e vai precisar resolver. Se a gente pegar no dicionário, né, isso aí vai mais uma dica aí para gente, para começar a fazer como um exercício criativo para mudar o olhar sobre algumas coisas. Pegar palavras e ir lá no dicionário procurar o significado. Problema. Questão levantada para consideração, discussão, decisão ou solução. Então, uma dificuldade é um problema. Uhum. Você tem uma coisa ali que, né, tá um calo ali, né, uma pedra no teu sapato, você precisa dar um jeito de resolver. Mas se você tiver uma promoção de trabalho, por exemplo, que demande de você uma carga maior de trabalho, de dedicação, uma expertise em lidar com relacionamentos humanos, aprender a lidar ali com aquelas pessoas que você vai gerir, que você não sabe fazer, isso é um problema. É algo bom, né? Você vai ganhar mais, você vai ter um reconhecimento maior, mas você vai precisar tomar decisões dentro daquilo que você se sente capaz ou não de fazer.
Então, uma oportunidade também é um problema. Se você recebe uma promoção para trabalhar fora do país, ir embora, morar fora do Brasil, isso é um problema, porque você vai precisar lidar com as questões da sua família, com as questões dos seus filhos que vão ter que mudar, vai um idioma novo, aprender um idioma novo. Tudo isso demanda decisões. Então, tudo é um problema? Sim, tudo é um problema. Mesmo bom ou ruim, porque tudo aquilo que você precisa fazer demande uma decisão que demande discussões e ponderações para você chegar no resultado, é um problema. E para isso tem a criatividade. Aí, nós vamos falar de uma divisão do problema em dois grandes grupos. O primeiro, os problemas que o computador consegue resolver. Segundo, os problemas que o computador não consegue resolver. E eu acredito que essa divisão ela é muito pertinente para aquilo que a gente está vivendo hoje. E a gente não. E assim, ela cabe para tudo. Se você pensar para tudo que você vai fazer, você tem essas divisões. Então a gente tem hoje aí um volume tecnológico gigantesco. Né? Assim, hoje a gente tem acesso a resolver muitas coisas de forma muito fácil. Né? Ontem, quem é astrólogo, nós nos prometemos que nós não vamos falar astrologuês, mas assim, eu vou só falar um pouco do que ela disse ontem. Né? Quem é astrólogo e assistiu esse final de semana o circuito que teve de astrologia, viu que numa das palestras da Camila Colaneri, ela fala que o mundo virtual vai vir com tudo depois dessa pandemia. E vai vir muito mais. Assim, o Google, só para dar uma ideia do nível de tecnologia que a gente está hoje, que não é mais só da gente fazer os encontros virtuais, que isso é uma coisa que ficou muito forte agora, mas o Google, por exemplo, ele já desenvolveu um carro que anda automatizado. Ele anda sozinho, você não dirige. E aí, assim, do Google tem tudo, né? Você tem o Maps do Google, você vai. Que eu quero, principalmente se ele fizer estacionar em qualquer vaguinha. Porque eu falo que nessa aula da autoescola acho que eu faltei. Mas sabe que tinha um carro que estacionava. Já tinha um carro que estacionava, acho que era Captiva, ela manobrava já para estacionar e tal. Então, assim, o Google hoje, ele já tem um carro que dirige sozinho, né? E eu trabalhei com trânsito também, né? Antes de trabalhar no que eu faço hoje, eu trabalhei com trânsito. E já se falava, isso tem mais de 10 anos, já se falava naquela época dos carros serem conduzidos, que isso seria uma realidade, dos carros serem conduzidos. E aí, vamos supor, você podia até estar dirigindo, mas se você chegasse em alguma via mais movimentada, daí você já teria um sistema próprio de gerenciamento de trânsito que te levaria para determinados caminhos, para determinados setores, justamente para planejar o movimento e você não ter ali aquele ponto com um trânsito muito intenso. Isso já era uma realidade. Então, assim, se a gente pensar que quem tem filho pequeno, é bem possível que daqui uns 20 anos os filhos não precisem mais dirigir. Isso é uma coisa muito incrível da gente pensar agora, porque a gente usa o carro para tudo, tudo tem que pensar caminho, tudo tem que pensar como é que vai se deslocar, programar.
daqui aos 20 anos pode ser que esses filhos pequenos aprendam a dirigir só porque gostam, só porque tem, querem aprender como é que faz. Do mesmo jeito que quem era astrólogo há 20 anos atrás fazia o mapa na mão e hoje ninguém mais faz. Né? Esse é um processo crescente. E tem um outro estudo, tem um estudo que foi feito por dois matemáticos, dois cientistas de Oxford, e eles fizeram um levantamento com estatísticas, com dados, e eles puseram 702 profissões com a maior e a menor possibilidade de serem extintas. Isso foi em 2013. Em função das máquinas e dos computadores e da tecnologia. Aí você pega o primeiro, assim, que vai ser extinto, isso foi 2013, operador de telemarketing. E hoje isso já é uma realidade. Você vai ligar hoje na telemarketing para conversar com alguém, você não consegue mais conversar com pessoas, né? Diz que um para fazer, não sei, que a gente fica até meio chateado às vezes, né? Diz que um para fazer, para ir para tal lugar, diz que dois para fazer, e você fica tentando todas as teclas até você achar alguma que te leve para conversar com alguém. Não, você não acha, não acha. Quando você chega em todas as opções, não resolveu, aí tem volte ao menu inicial. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque assim, a gente fica assustado mesmo, porque sabe que várias profissões vão sendo extintas. Mas, em compensação, várias outras também surgem, né? Ou são necessidades que vêm novas, né? Eu lembro assim, gente, quando eu comecei a fazer astrologia, 500 anos atrás, pouco depois do Pedro Álvares Cabral chegar aqui, aí se fazia o vocacional e você tinha assim uma folhinha de A4, você listava todas as profissões, você imprimia, né? Hoje em dia não, vai umas 6, 7, 8 páginas, porque também, além de tudo, tem a especialização da especialização da especialização. Aí eu acredito que até seja a reaprendizagem para a gente que já tem um pouco mais de estrada, de carreira profissional, idade, tudo, é aquilo, de repente você fala assim, cara, o que eu faço vai ficar obsoleto. Então, deixa eu rapidamente me adaptar e buscar outra coisa. É o problema que surge e aí a oportunidade, né? As operações, né, as funções mais repetitivas, que são mais, que são mais automáticas, todas essas as máquinas vão substituir ao longo do tempo. E isso não cabe só para as funções que já são por si só repetitivas, mas pessoas que tenham o hábito de fazer do seu trabalho um processo repetitivo. Então, por exemplo, um advogado, se tem um advogado que vai fazer sempre as mesmas petições, sempre vai encaminhar da mesma forma os mesmos processos, um dia vai ter um programa que vai fazer aquilo que ele faz. Uhum. Essa é a grande chave da gente falar da criatividade, porque a criatividade é esse algo mais que te define como um ser original dentro do seu desempenho, das suas funções. Então, aí a gente vai. Então, tá, mas ali telemarketing então vai ser extinto, e o que está lá em cima? O que chega, o que está lá para, né, assim, que tem as menores chances de serem extintos, que assim, a porcentagem é muito pequena. Profissionais de entretenimento está em primeiro lugar, né? Porque o comportamento humano é um comportamento mutável, né? E esses profissionais do entretenimento, eles têm que estar toda hora se renovando e se recriando para atender pessoas, né? Então, por exemplo, comediantes sempre vão ter, é um que está no top. Na sequência,
tudo aquilo que está ligado com o comportamento humano, né? Terapeutas estão, assim, a chance de ser substituído por máquina é praticamente zero, porque para cada pessoa você tem uma abordagem diferente, né? Para cada ser que você vai atender, inclusive isso, hoje quando a gente fala no SUS que das práticas integrativas de saúde, essa é justamente uma consequência do sistema de saúde que a gente tem hoje, né? Então assim, nunca se teve tanta tecnologia assim hoje quanto a saúde, tanto recurso. E, ao mesmo tempo, as pessoas nunca se sentiram tão abandonadas durante os seus tratamentos. E aí, por sua conta e risco, elas foram procurar outros métodos, homeopatia, acupuntura, para fazer um atendimento humanizado em conjunto com o seu tratamento alopático, com as suas, né, com os seus, com remédio, com medicação, enfim, com cirurgias. E aí, percebendo isso, então foi que o SUS integrou outras práticas junto do sistema de saúde. Então, tudo aquilo que está ligado a um comportamento mais humanizado, um comportamento que demanda de você fazer algo diferente, ou que por iniciativa própria você decida fazer algo que faça diferença no seu trabalho, a chance de você permanecer é muito maior. Uhum. Eu lembrei assim, porque tem a doutora Adriana Gimenez Pinha, ela é otorrino. E aí ela estava contando que agora, né, nesse período de pandemia, ela está fazendo o atendimento à distância, como é que tem o nome? Fugiu agora, medicina online, alguma coisa assim. E ela falou assim, no caso específico dela, é até melhor, porque ela disse que consegue olhar para a pessoa, pedir para ela se aproximar, abre bem a boca, examina a garganta. Ela falou, claro, não é como presencial. Ela falou só que o presencial agora está sem condições, né? Porque tem que estar de máscara ela, tem que estar de máscara o paciente. Então, ela falou, nesse caso, a telemedicina. Ela falou, a telemedicina está ajudando. E aí, é isso, telemedicina, alguém já escreveu aí. E também eu vi alguém perguntando, aí comentando, né, na verdade, que a evolução exatamente caminha para esse online, né, para esse à distância, né? Deixa eu ver se eu vejo quem foi que Foi a Viviane. Uhum. A evolução, assim, a gente não está querendo execrar a tecnologia aqui de forma alguma, muito pelo contrário, né? A tecnologia ela veio agora, nesse momento, trazer muita coisa legal, até para você contribuir com pessoas que estão muito longe, né? E a gente teve sempre, porque a gente sabe que fazer uma constelação presencial com uma pessoa é uma pegada muito legal. A gente se habitua, né, a estar numa constelação ali com outras pessoas, sentir o campo. E o fato de você estar em outras, atender online, faz expandir essa percepção da tecnologia que a gente tem, né? Uhum. Então, assim, você vai fazer um atendimento de constelação com alguém, você vai criar outras oportunidades à distância que é um diferencial seu, né? E que aí, assim, te coloca em conexão com gente até de outros países, né? Que abre a possibilidade. Alguém que mora fora do país e que quer muito fazer uma constelação com você abre muito mais esse leque de possibilidades. Então, assim, é uma evolução, sim. Eu vejo que fazer os atendimentos à distância, eu vejo como uma grande evolução, muito positiva, muito positiva. A única é que é um pouco diferente quando a gente fala das profissões que a tecnologia vai encampar e que elas vão deixar de existir, né?
eu vejo que essas profissões que são ligadas ao lado mais humano, elas só vão ampliar e se desenvolver com a tecnologia. Vai ser um recurso a mais. As que, Exato. as que são repetitivas é que elas vão começar a diminuir ali, que vão começar a ficar, a minguar, até que o computador desenvolva um algo. Hoje você tem algoritmos que escrevem livros. Então, assim, o cara insere os dados lá, fala, eu quero um tipo de livro assim, com personagem assim, ele faz um livro, né? Então, não que eu não acredito que os escritores vão ser extintos, porque eles têm também uma componente criativo muito forte, mas é uma realidade, já faz parte. Então, eu vejo que a tecnologia pós-pandemia ela vai evoluir muito, vai trazer muitas coisas legais e cada vez mais a gente vai ver os componentes humanos aí das profissões serem valorizados e criativos também. É. Eu acho que assim, a parte, dependendo assim, do que você disse até agora, o que é só mecânico, que prescinde de um pensamento e desenvolver e tal, e buscar saídas e caminhos, e isso está acabando. Então, cada vez mais a gente vai precisar desenvolver mesmo isso, a criatividade e aquilo que é do contato humano, que é mais né, da nossa área como terapeutas e tudo. Claro que nada substitui esse, né, o humano, mas amplia mesmo. A gente abre o leque, né, de possibilidades de atender, às vezes até quem não teria condições de a gente estar no mesmo local, no mesmo espaço, presencialmente, e, no entanto, essa pessoa é beneficiada da mesma forma, né? Exatamente. Olha, para você ter uma ideia, assim, até para mostrar o quanto que a realidade, assim, tá mais perto do que a gente pensa. Uma das equipes que hoje eu faço parte, ela chama, eu trabalho hoje com laudo pericial, né, análise de laudo pericial e cálculos judiciais. A área de cálculo que eu trabalho hoje, ela chama cálculos repetitivos. Se você tiver um conhecimento um pouco maior de Excel, que é o que acontece, tem gente lá que é bem interessante, é bem capaz quanto a isso. Se você tiver um conhecimento de Excel aí um pouquinho maior, você entra só com os dados, ele já busca na internet algumas informações e ele já gera um texto padrão em Word para você. Isso tudo dentro do Excel. Você vai lá, se desenvolve um botãozinho, você clica nesse botão, ele já vai fazer um doc para você dentro do Word e você já tem um parecer feito. É coisa de 5 minutos, é muito rápido. Isso já é. Então, é que a gente às vezes, né, usa Excel, usa Word dentro de um propósito só, mas é bem mais real a gente estar perto dessas facilidades e dessas agilidades do que a gente pensa. Não é só naquele patamar que a gente pensa das empresas de alta tecnologia, não. Essa realidade ela está bem acessível para a gente. Ah, isso é legal. Outra coisa também que eu tenho notado, ainda hoje, a Lucila Alvarenga, né, estava comentando, e assim como e eu vi outras pessoas também que assim a gente está tendo a possibilidade agora, quem curte uma vida mais tranquila, calma, né, natureza e tudo mais, se você tiver uma conexão razoável, de preferência boa, né? Você pode morar no meio do mato, pode morar num lugar mais sossegado, mais tranquilo, e aí você traz essa qualidade de vida, porque eu lembro que o medo, né, entre aspas, que se tinha era que os robôs vão dominar, porque a tecnologia vai tirar a humanidade. E a gente está vendo que não, que é possível conviver, né, assim, ter o melhor dos dois mundos, né? Exatamente, exatamente. E eu acredito que a pandemia está mostrando isso muito para a gente, porque
os nossos contatos nessa época de pandemia, de conversar, nós estamos aqui agora conversando, eu estou vendo que as pessoas estão perguntando, essas pessoas conversam comigo em outros lugares, a gente quer fazer um happy hour pelo Zoom, a gente consegue, né? Essas relações, esses contatos, eles não mudaram. O que mudou, né? A presença física. E isso, para mim, a pandemia mostrou muito bem. A gente viu que a tecnologia faz as coisas, mas a gente está morrendo de saudade de abraçar as pessoas, a gente está morrendo. Essa Maria Baldinha aí que tá Ai, aqui também, a gente, Mel, Melissa Vieira. imagina se não, né? Imagina se não vai, se não dá vontade de abraçar essas estrelas todas, assim. E aí, isso é um grande repensar. Usar a tecnologia, mas ao mesmo tempo preservar as relações humanas, porque a gente sempre está nos lugares, né, públicos e a gente sempre vê que numa mesa com 4, 5 pessoas tem sempre um com celular desconectado, né? E essa pandemia, para mim, ela veio mostrar muito disso. Ela veio mostrar que assim, a gente sente falta das relações humanas agora. A gente sente falta do físico, de estar junto, de abraçar a mãe da gente, abraçar a irmã. Isso faz muita falta. Então, eu espero que as pessoas recriem as suas relações a partir desse repensar, nessa questão da tecnologia. Eu acho que agora a gente está tendo mesmo esse choque, tipo assim, ou você tem jogo de cintura e se adapta, ou senão você fica para trás. E falando isso assim, especificamente para quem trabalha, né? Porque está se reformulando tudo, vários escritórios, empresas vão enxugar, claro, né? Porque as pessoas também vão ficar em casa, trabalhando de casa, porque viu que é possível. Infelizmente, alguns já foram sendo trocados, tipo pessoal administrativo, né? Como você fala, que ele trabalha administrativo, então vamos começar a cortar, porque todo mundo teve que se virar e ó, não tem mais a secretária para ver, não tem mais aquela, né, aquela pessoa que vai lá no RH, que, né, sabe? O trançar de lá para cá e de fazer as coisas que seriam, como você falou, mais repetitivas e mecânicas, né? Comando está mandando um monte de olá para você. Oi, Olá. boa noite. Bem-vindo. É, hoje, os processos judiciais não existem mais físicos. Acabou. Tudo hoje está online, né? Tanto que eu consigo fazer meu trabalho todo remoto, né? E a tendência daqui para frente vai ser que esse trabalho se torne mesmo remoto. Então, nisso, você já tirou o trabalho de um monte, né? Tirou não, né? Você já redirecionou, né? Porque no judiciário, se você não tem aquela pessoa fazendo isso, ela vai ser redirecionada para outra coisa. Mas no judiciário, hoje, assim, quem ficava ali no processo físico, carimbando, recebendo papel, essa pessoa não existe mais, porque o próprio advogado que ele vai anexar um documento no processo, já é tudo online, já é tudo feito via internet. E isso vai ser uma crescente cada vez maior. E aí, mais uma coisa que eu estou olhando aqui no meu roteirinho que eu queria falar sobre Diga. da dia é sobre, assim, a gente conhece a frase que a criatividade é a mãe da necessidade, né? Todo mundo já ouviu isso alguma vez. Então, a necessidade, ela te impele a criar coisas, possibilidades. E a tecnologia, isso é que eu vejo que está fazendo a gente repensar também, né? Quando a gente começa a falar sobre a questão da tecnologia, que a tecnologia ela deixou a gente com as nossas necessidades mais básicas muito satisfeitas, muito atendidas. A Uhum. tecnologia ela trouxe tudo, ela trouxe isso.
Então a gente também ficou meio acomodadão, a gente também ficou meio porque eu preciso ir pegar comida, eu não preciso mais ir até o restaurante e pedir. Eu posso pegar um aplicativo em 2 minutos, eu já pago. O cara não precisa nem receber se ele não quiser. Eu já pago no cartão e já deixo, e o cara só vem me entregar. Então, isso também para mim é outra coisa para se repensar. Quais são as suas necessidades que eram atendidas e que estavam atendidas até antes desse momento, né, pandemia, e que agora você percebe que precisa reavaliar, né? Porque ter necessidades é buscar possibilidades para recriar. Uhum. Então, e aí já foi em todos, falou de todos os mitos, dos 5 mitos. Não, terminando o primeiro. Como é que nós estamos de tempo, Beth? Então, a gente tem uns 10 minutinhos, mais ou menos. Não acredito. Olha, vou ter que fazer uma pincelada muito, muito, muito rápida agora, porque tem coisa pra caramba. Segundo mito, mito do dom. As pessoas acharem que a criatividade ela é um dom de pessoas, que algumas pessoas vieram com esse dom de serem criativos. Não é, né? É um mito. Então, criatividade, aí para cada mito a gente traz uma definição de criatividade dentro dele, tá? Criatividade é a aplicação prática de uma habilidade inata que precisa ser desenvolvida. A capacidade inata que os seres humanos têm é a imaginação. Isso é o que nos diferencia dos demais seres, né? É a capacidade de criar imagens para resolver coisas. E então a criatividade ela é a imaginação aplicada para a solução de problemas. Toda vez que você fala árvore para alguém, a primeira coisa que aparece na sua cabeça é uma árvore, né? Toda vez que aparece a palavra problema, a primeira coisa a imagem que vem na nossa cabeça é de alguma coisa cabeluda, né? E isso a gente já viu. A definição de problema não precisa trazer uma imagem cabeluda. Então a gente precisa ir se libertando dessas coisas. Aí, nossa, agora eu vou ter que passar algumas coisas mesmo, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre mitos. Você conhece aquele filme do The Croods, aquele daquela família pré-histórica lá, que tinha a menininha curiosa que queria ir para os lugares, sair para os lugares, e eles sempre ficavam dentro da caverna, né? Uhum. E o pai dela falava que o novo é ruim, né? E ela tinha essa curiosidade de saber mais. E, e aí, isso é uma ideia, porque esse é um registro ancestral dos primórdios de que o cara vivia no meio do perigo, né? Ele vivia cercado de bicho atacando, de intempéries, de situações difíceis. Então, ele só circulava por caminhos que ele tinha muita certeza que ele ia, que estava seguro, tal. Isso é um registro que a gente traz na nossa memória que vem de muito, muito tempo. E isso se repete para muitas situações culturais, para cada país que a gente tem, situações políticas, coisas que as pessoas vão desenvolvendo ideias e vão trazendo imagens e concepções que nem sempre precisa ser assim. Uhum. Aí tem um livro que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E ele diz o seguinte: toda cooperação humana, seja um Estado moderno, uma igreja medieval, se baseia em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva. Então, por questões de interesses, por questões de reunir, congregar pessoas, os mitos vão se desenvolvendo, né?
E aí tem gente que fala que tem gente que nasceu mais criativa. Não dá para medir isso. Assim, não existe medição, não existe a possibilidade de medição disso. Existem pessoas que falam que tem um hemisfério que funciona, que já nasceu com o hemisfério direito funcionando mais que o outro. Também já existem artigos científicos que falam não hemisfério direito e esquerdo é igual, e aí é o que você vai fazer é desenvolver ao ao longo da sua vida as suas habilidades com o hemisfério direito, com o hemisfério esquerdo. E aí aqui, para pular bastante coisa, que não vai dar para falar tudo. Ah, então, mas aí a gente já faz assim um combinado, tá? Que a gente tem 10 minutinhos, aí um pouquinho antes eu encerro e a gente continua. Eu abro o seguinte, então, porque depois, além dela dar aquelas dicas todas que ela pediu para a gente pegar, lápis, papel, né? Ou, enfim, você vai anotar em algum lugar, né? Coisas para desenvolver a sua criatividade. Também eu acho que ela ainda tem um presentinho final para gente, uma meditação, não é alguma coisa assim? Uma meditação, é isso mesmo. Ah, deixa eu só dar um beijo, mandar um beijo para a Kátia Bueno, não sei se ela ainda está aí, ela entrou lá no começo da conversa. E então, continuando, vamos lá. E o Edu também, bem-vindo, Edu. É o coordenador do curso de homeopatia daqui de Campinas. E aí, para esse dom, né, para esse mito do dom, que as pessoas acham que é dom, eu vou falar sobre trabalho duro e esforço. O Murilo fala que no curso dele, ele começou a fazer stand-ups, ele é um comediante, tem várias comédias dele aí no, na internet para assistir e tal. E o humor também é um estudo. Ninguém nasce sendo engraçadinho assim e vai sair fazendo stand-up. O humor também tem gatilhos que disparam o riso, ele tem roteiros para você desenvolver. E ele começou o quê? Ele ia nos restaurantes, ele pegava um computador que tinha um medidor de risadas, e aí ele ficava fazendo os stand-ups dele, e depois ele pegava e ia vendo as medições de risada, assim, dos momentos que as pessoas riram, e aí ele começava a aperfeiçoar. Ele fala, meu, isso não é dom, isso é o trabalho, ele chama de hard work, né? Ele fala, meu, isso é hard work, isso é trabalho, isso é esforço, é empenho. Então, toda boa ideia, ela também precisa desse esforço, ela precisa desse empenho, dessa dedicação para fazer funcionar. O Oscar Schmidt, todo mundo falava também, né, que ele tinha a mão santa. Só que assim, ele ficava depois treinando, até ele fazer não sei quantas cestas seguidas. Isso é muito esforço, isso não é dom, né? É claro que vai ter as suas afinidades com determinadas áreas. Eu jamais seria uma cirurgiã, por exemplo, né? Para mim, eu não teria a menor condição de fazer, não cabe. Mas dentro das áreas que eu tenho de afinidades, é o esforço que vai determinar o sucesso daquilo e assim a criatividade também né? O esforço nem sempre no começo é um desconforto, no começo não é sempre assim, mas é o trabalho duro que vai fazer o seu sucesso, não é dom, não. Exatamente, é precisa mesmo aprimorar, inclusive, né? Que é isso que vai fazer o diferencial, né? Onde Exato. você se destaca das outras pessoas, e é através da criatividade, né? Eu estava até lembrando, assim, claro que eu tenho que falar um pouquinho do meu filho, né? Mas assim, ele, né, também companheiro seu, né, também advogado, e assim que ele entrou, né, no escritório, eu lembro que ele desenvolveu para acompanhamento de processo, ele criou no Excel, eu acho, né, acho que foi no Excel, assim, uma planilha, onde automaticamente as pessoas
eram lembradas da equipe. Abria lá, olhava, ó, tem um processo tal, que tem que ver, que está não sei aonde, enfim, eram essas coisas assim. E ele falou, nossa, cara, eles acharam o máximo, até o sócio foi falar com não sei quem e tal, porque, quer dizer, ele se destacou e foi como você estava falando do trabalho tá, repetitivo, né? Que aí é uma coisa que não precisava mais ficar no controle da secretária sobrecarregada, para todo dia checar como é que estava aqueles zilhões de processos com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Aí cada um só abria e assim vinha já o lembretezinho, se tinha coisa para você. Se não vinha um lembrete, você nem perdia tempo, já ia para outra coisa. É bem assim, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos encerrar aqui que faltam 5 minutinhos e eu já abro em seguida outra. Aí vocês, por favor, migrem para lá para continuar com a beleza e o talento da Luciana Rosa.